Saiu uma notícia, né, e foi retuitada aí. Eu vi rapidamente numa página. Deixa eu dar crédito aqui à página que colocou isso, para não ser injusto. Tá aqui, ó, rubro-negro, né, underline NT, deve ser de Niterói. Ele colocou o seguinte: 2 milhões. O Galhardo estaria disposto a treinar uma equipe no Brasil se ele recebesse 2 milhões livres de impostos. A pergunta que fica para você é o seguinte, Rafa. E aí? Você é um dos caras que se empolgam com o Galhardo? Acha que ele é um treinador só para o River, só daria no River, certo no River? Não, trata-se de um grande treinador, de um treinador que poderia chegar no Mengão, né, e levar o Flamengo à conquista de vários títulos. Eu queria saber se você é um entusiasta de nós contratarmos o Galhardo aqui para o Flamengo e se ele valeria esses 2 milhões aí livres de impostos. Tem isso, né? Ele não quer 2 milhões, não. Ele quer 2 milhões para ele sacar. Ele quer líquido, ele quer limpinho, 2 milhões. Na conta, bebê. Na conta, 2 milhões. 2 milhas por mês. 2 milhões. É um salário impressionante, seria maior que o salário do melhor jogador do time. Mas vamos lá falar um pouco do Galhardo. Primeiro que eu acho que o Galhardo chegaria para ser o melhor técnico do país, se chegasse agora. Né? E acho que muitos técnicos chegariam para ser os melhores técnicos do país, porque a concorrência não é das mais fortes. Tá? Acho que o Galhardo é um excelente técnico, acho que quem vê os times do Marcelo Galhardo jogando, mesmo com a perda de muitos jogadores, né, daquele time que nós enfrentamos em 2019, saíram jogadores importantes, né, até os 2 jogadores da jogada do gol, né, o Nátio Fernandes e o Santos Borré, os 2 já saíram, e o River Plate continua jogando um bom futebol. Galhardo não seria um técnico copeiro. O Galhardo teve mais sucesso em Copas do que nos torneios lá, apertura e clausura, né, nos campeonatos de pontos corridos. Salvo engano, ele jamais venceu um campeonato de pontos corridos pelo River Plate. Parece que está bem cotado esse ano, né? Vamos ver se ele vai bater na trave de novo, ou se esse ano ele leva, mas assim, é só Copa. Galhardo tem títulos, ele fez história no River, é um cara que das últimas 5 Libertadores, parece que o cara chegou para disputar ali, né, em 3 ou 4, os números dele são números expressivos, mas todos com relação à Copa, como a Alana muito bem lembrou aí. Mas nunca, mesmo com aquele excelente time do River Plate em 2009, nunca com o talento e com a quantidade de jogadores que ele poderia ter nas mãos pelo Flamengo. O River Plate era um time de jogadores muito bons, mas não era um time de craques. E ele fazia aquele time jogar independente da qualidade dos jogadores. Eu acho que o time tinha um padrão muito bom e ainda tem, cara, apesar de ter perdido para o Atlético a Libertadores. Agora, existem técnicos com outras características. Eu acho que o Flamengo deveria procurar um técnico na América do Sul caso o Flamengo se frustrasse na busca por um técnico europeu. Muito se falou do Vilas Boas, falamos aqui, teve um dia que eu falei, acho que foi com o Cleitinho, a gente comparando o Carvalhal com o Jorge Jesus. O Carvalhal é um técnico, uma promessa, um cara com boas ideias, ainda não tão consolidado. Acredito que o Carvalhal não viria para ganhar um salário astronômico, ao contrário de um técnico do nível do Jorge Jesus, que é um cara consagrado. Mas acho que na América do Sul existem bons técnicos, nós enfrentamos alguns deles. O BKSS é um exemplo, o Sebastião BKSS, que nos desclassificou no passado com o Racing, o Marcelo Galhardo. Acho que existem muitos técnicos na América do Sul melhores que os técnicos que estão na ponta aqui no Brasil, que seriam o Abel Ferreira, o Renato Gaúcho e o Cuca. Mas, cara, Carvalhal ou Galhardo são 2 bons técnicos, o Galhardo mais consolidado como técnico. O Galhardo tem uma história... Diga aí, Alan.
O meu problema todo é o seguinte, cara. O Nilo botou acima, né? Eu coloquei rapidamente aqui. E aí, Rafa, não é para toda vez que eu botar a mensagem ficar te atrapalhando até no teu raciocínio, não. É mais para poder a galera ver que a gente está lendo, que a gente acaba acompanhando. Mas eu concordo muito com o que o Nilo botou. Vai mudar só o técnico e manter os outros amadores. Eu acho que o problema do Flamengo, Rafa, ele está muito além da apenas de um treinador. É verdade. Os treinadores que tem no Brasil, a gente vive falando isso. O treinador que está no Brasil hoje não tem capacidade de conduzir a equipe do Clube de Regata do Flamengo. O Flamengo ficou muito grande para qualquer treinador brasileiro. O Flamengo está muito além disso. E aí, a gente precisa ter, da mesma forma que você precisa, quando você compra uma Ferrari, você ter uma boa estrada para que você possa usar todo o potencial do motor, né, que você acaba adquirindo, você tem que ter um bom treinador. E quando eu peguei um pedacinho da sua fala, Rafa, querer que você coloque assim, cara, 2 milhões ganharia mais do que o Gabigol. Eu não sou contra isso, cara. Sabe por quê? Porque depois da passagem do português, ficou provado que o treinador é fundamental para fazer a engrenagem, né, de uma equipe de futebol. Não adianta você ter, igual foi uma falácia da maioria dos treinadores brasileiros devido ao corporativismo, em querer defender a classe dos treinadores brasileiros, né, quando eles falavam, com esse elenco do Flamengo, qualquer um pega e é campeão. Com esse elenco do Flamengo, qualquer um ganha os títulos que ganhou. Qualquer um joga bonito. Renato Gaúcho foi o segundo a morrer, né, por essa fala. Porque o seu Rogério Ceni falava a mesma coisa, ele teve a oportunidade e não deu a liga que deu em 2019. Saiu, foi substituído por um outro falastrão que gritava aos 4 cantos que se desse a equipe do Flamengo nas mãos dele, nós viríamos o que é o time jogar um futebol bonito. E a gente está sofrendo hoje porque a gente vê que ele não tem conhecimento tático nenhum. E até o cara, que era o rei das táticas, que é o seu, né, braço direito ali, que é o Alexandre Mendes, também se encontra perdido muitas das vezes taticamente. O Flamengo é um cemitério tático. A gente tem comprovado isso jogo após jogo. E no que depender de um treinador capacitado hoje no Brasil, Rafa, para que possa, né, fazer com que uma equipe muito bem montada não, porque ainda tem pontos ali que eu acho que são críticos na equipe do Flamengo, mas uma equipe com muitos talentos possa, né, acabar dando liga, acaba que não acontece, dá para mim, devido à deficiência e à fragilidade dos técnicos brasileiros, Rafa. Desculpa ter cortado aí seu raciocínio, tá? Mas esse é um que eu acho importante. Não é só a mudança do técnico, e não é só trazer o técnico. Eu acho que o Jorge Jesus deu certo porque a gente contratou um pacote de futebol. O cara pegou o futebol, botou debaixo do braço. O Pelaipe foi peça fundamental também, é verdade, que o Pelaipe ajudou meio que filtrar muitas das que os amadores da diretoria sempre tentaram fazer, e o Jorge Jesus acabou ali conduzindo com maestria, não apenas campo e bola, mas ali o extracampo também foi fundamental. Então, na boa, eu acho que tem que ser um pacote, não apenas um técnico com um preparador físico e, de repente, ali, né, o seu braço direito ali, que é o analista. Eu não sei o que você acha disso, Rafa. Era exatamente onde eu queria chegar. Você foi muito bem. E eu quero responder a pergunta do Nilo da seguinte forma. Ele falou, somente trazer um técnico adianta? Depende da capacidade do seu técnico e depende se esse técnico vem sozinho. O Jorge Jesus no Flamengo, e aí quando eu falo Jorge Jesus, eu falo do combo. Ele foi engenheiro agrônomo, ele foi preparador físico, ele foi dentista, ele foi psicólogo, ele foi pai, ele foi barbeiro, ele foi motorista, ele foi tudo. Às vezes, o Flamengo consegue alguém que tem um conhecimento de futebol, tem uma experiência tão grande, que ele consegue suplementar tudo aquilo que falta dentro do clube e que nesse momento está totalmente escancarado. Hoje, a gente vê que falta muita coisa no Flamengo, que o departamento de futebol não é organizado, que esse trabalho interdisciplinar que deveria haver entre o departamento médico, o centro de fisiologia, preparação física, é totalmente descoordenado,
e coloca muitas vezes em risco a situação dos nossos jogadores. Só que a gente viu com o Jorge Jesus que um bom técnico, que tem uma boa equipe, que tem muita experiência, é capaz, inclusive, de blindar o futebol de qualquer interferência de gente que não está capacitada para interferir. Se esse é o pacote do Galhardo, eu confesso que eu não sei. Eu não conheço o dia a dia do Galhardo, mas eu sei que existem técnicos capazes de fazer isso. É lógico, gente, eu não acho que essa gambiarra deva ser a solução para o Flamengo. Pelo contrário, o Flamengo teria que ter uma estrutura 100% profissional para que um técnico que ainda não fosse capaz de resolver todos os problemas externos ao futebol e ao trabalho de campo precisasse vir. O Flamengo poderia, sim, ter uma estrutura de profissionais fixa, competentes, e um técnico poderia chegar aqui e cuidar, pelo menos primordialmente, das situações de campo. Mas, infelizmente, não é o que acontece. Então, são dois caminhos. Primeiramente, o Flamengo se beneficiaria muito de um técnico como o Jorge Jesus, que consegue cuidar, fazer o chamado pacote completo, barba, cabelo e bigode. Mas, além disso, o Flamengo deveria se estruturar para não vivenciar os problemas que vem vivendo. A gente discutiu aqui, Alan, muitas vezes, a forma como profissionais são contratados para o Flamengo. O Flamengo contrata de maneira afetiva. O Flamengo não contrata com base na experiência do profissional, do currículo do profissional. O Flamengo contrata com base em indicação. Isso é coisa de empresa de fundo de quintal. Isso é coisa de empresa de fundo de quintal. Hoje, qualquer um que vai contratar qualquer empregado, é muito difícil que ele não exija experiência na área. Eu até brinquei, isso é o paradoxo do jovem que procura o primeiro emprego. Todos os empregos exigem experiência, menos no Flamengo. Eu dou esse conselho para os jovens, vão trabalhar no Flamengo de hoje, porque lá você entra sem um pingo de experiência. Então, é resolver esses problemas do Flamengo, mas, emergencialmente, um técnico bom, uma boa equipe, resolve. Por isso que eu acho que contratar, Nilo, um técnico, vai resolver sim, e é urgente.